amores, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Você que não me conhece, meu nome é Sirene. Então, eu tenho feito alguns vídeos com relação à nutrição, com relação à dieta. Isso foi bem aceito, então eu tô fazendo uma série de coisas que impedem ao nosso emagrecimento, tá? Então, eu só queria esclarecer, gente, que eu, na verdade, não sou formada em nutrição. Tudo que eu falo aqui no canal é baseado em pesquisas pessoais que eu faço, tá? Eu gosto muito de me cuidar. Hoje em dia, gente, a gente fica meio perdida com tanta informação que tem na internet, tá? Então, eu procuro me informar bem, tá? E eu quero trazer para vocês a informação mais acurada possível, a decisão correta, se vocês querem seguir aquele conselho ou não. Hoje eu vim falar de um vilão, assim, o açúcar, que eu estou tendo uma guerra contra ele no momento, tá? Então eu andei pesquisando muito, li livros a respeito e por isso eu vim aqui trazer para vocês 10 dicas para você que quer também, como eu, assim como eu, se livrar desse vício do açúcar, né, gente? Na verdade é um vício que a gente tem pesquisas comprovando cientificamente, através de ratos de laboratório, que o açúcar, ele é muito viciante, tá? Ele é mais viciante que cocaína e heroína, tá? Então, tem pesquisas comprovadas mostrando isso e a gente tem essa addiction, né? Esse vício. Me formando, eu cheguei à conclusão que o açúcar não é necessário na nossa vida. O açúcar, a gente precisa de açúcar? Precisa, mas a gente pode ter mais que o suficiente das frutas, tá? As frutas têm bastante açúcar, outras coisas que tem carboidrato tem açúcar também, então a gente não precisa de tanto. O que a gente consegue das frutas e dos carboidratos já é o suficiente, tá? A gente não precisa adicionar mais açúcar na nossa vida. É difícil? É. A gente gosta de guloseimas? Adora, entendeu? Mas tem várias coisas que a gente pode fazer para que ajude a gente a pelo menos diminuir, tá, a quantidade que a gente ingere, tá bom? Isso é responsável pela obesidade, pelos problemas de pele, porque o açúcar também, ele é inflamatório, tá, gente? Então você que tem problema de pele, espinhas, você sim deve reduzir o açúcar ainda mais. Eu percebo que quando eu como muitas guloseimas no meu aniversário, comi bolo, comi brigadeiro, o resultado foi umas espinhas que apareceram. Isso é claro pra mim, isso sempre acontece. A alimentação influencia muito na saúde da pele, tá? E não só na aparência, gente, mas na nossa saúde em si. Então, se a gente sabe que o negócio é tão ruim, faz tão mal pra gente, por que a gente vai continuar? A gente precisa ter, né, força de vontade. Então esse é a minha primeira dica. Se você quer mesmo ter uma pele mais bonita, ter uma vida mais saudável, ter saúde, envelhecer com saúde, primeiro tem que ter a sua decisão, tem que ter força de vontade que você vai conseguir, tá? A segunda dica é: não seja radical. Não faça nada, não corte nada, assim, da noite pro dia, porque não funciona, gente. Pode até funcionar para algumas pessoas que têm muita força de vontade, mas para a maioria das pessoas está comprovado que não funciona, tá bom? Porque algo muito radical é bem mais fácil de você cair em tentação e aí você não consegue manter aquele ritmo. Eu acredito muito no corte aos poucos, tá? Então, eu fiz isso na minha vida, eu acho que tá funcionando. É mais fácil da gente manter um resultado assim, indo aos poucos, entendeu? Cortando aos poucos, a gente não sente tanta falta, tá? Então, como eu fiz pra mim foi reduzir as quantidades de açúcar. Eu comecei no café, por exemplo. Café era uma coisa inimaginável pra mim tomar sem açúcar. Não, como que alguém consegue tomar café sem açúcar? Hoje, fazem 3 semanas que eu comecei esse desafio, né, de tomar café sem açúcar. Gente, eu estou me sentindo ótima, eu estou me sentindo muito feliz comigo mesma, porque eu já consegui passar essas 3 semanas que são as piores, tá? Então, o corpo demora de 15 a 20 dias para se adaptar com qualquer coisa que a gente faça, tá? Tanto do bom quanto do ruim, tá? Se você tá comendo sobremesa todo dia, por exemplo, em 2 ou 3 semanas você vai se acostumar de uma maneira que vai ser muito difícil para você largar. Então, tanto pro ruim quanto pro bom, o corpo se acostuma depois de mais ou menos 20 dias. E esse é o tempo que eu tô levando pra me acostumar com café. Eu já tô começando a gostar do café sem açúcar mesmo, pretinho mesmo. Às vezes eu tomo com leite, mas a maioria das vezes eu tomo ele pretinho, sem nada, e ele já tá gostoso. No começo até tava difícil, gente, eu vou confessar pra vocês, mas agora já tá bem bom. Terceira dica:
faça substituições inteligentes, tá? Então, você consegue tirar o açúcar da fruta? Então vamos usar a fruta para substituir a nossa vontade de comer doce, né? Então, o que eu faço, né, que funciona para mim, comecei assim e hoje assim, eu não tenho mais a necessidade de comer todos os dias uma dessas frutas secas que eu vou mostrar pra vocês após o almoço. Mas eu compro ameixa e esse outro aqui que é dates, né? E como se chama dates em português, gente? Eu esqueci. Tâmara, isso, tâmara. Então, tâmara e ameixa seca, tá? Então, essas são assim, eu adoro essas duas frutas. Tem outras frutas secas que você pode utilizar também, mas essa foi a que eu escolhi, então eu coloco no saquinho, coloco na minha bolsinha a minha marmita que eu levo todo dia pro trabalho. No começo, como eu falei, todos os dias eu tava comendo umas 2 de cada após o almoço. Mas, com o tempo, como eu fui cortando o açúcar, aquilo foi saindo do meu organismo. Hoje, dificilmente eu como, tá, gente? Eu como de vez em quando. Um dia sim, um dia não, talvez. 2 ou 3 vezes por semana, eu não tô contando mais. Mas eu sinto que a necessidade não é tão grande de comer doce após o almoço, como eu tinha no começo, tá? Se você não gosta dessas, pode escolher outras que você gosta. Mas frutas secas que não são adicionadas açúcares, olha bem, hein? Então, a quarta dica é em relação à sobremesa, tá, gente? Isso aí é uma coisa que eu vi também muito na minha vida. Teve uma época que eu comia sobremesa sempre, tá? Então, se não era um doce, era uma fruta, era uma gelatina. Eu sempre achava que era uma coisa light, sabe? Aquela coisa light. Então, mas é uma coisa que é um hábito que a gente não tem necessidade, tá? Então o que eu fiz? Eu substituí a sobremesa por chá, sem açúcar, tá? Então depois do almoço eu tomo um chazinho verde, um herbal, entendeu? Eu vario os chás porque senão fica boring, né? Mas todo dia eu tomo um chá diferente e tal, e isso me ajuda bastante. Então eu já acabei de almoçar, é um hábito novo que eu criei, um hábito bom, né? A minha vida, meu corpo pede, quando eu termino de almoçar, me pede, eu vou tomar aquele chazinho. Por isso que eu já não tenho mais tanta vontade de comer doce. Mas isso, gente, não aconteceu da noite pro dia, lembre-se disso, demora um tempinho, tá? Tenha paciência. Quinta dica, gente, é você criar um diário, tá? Eu, no caso, tenho um aplicativo aonde eu coloco tudo que eu como. Eu já não faço mais tanto, mas no começo, quando eu tava fazendo a minha reeducação alimentar, isso me ajudava bastante, tá? Eu tenho para indicar para vocês aqui. Então, esse aplicativo chama Tecnonutri, ele é muito bom, eu gosto bastante, ele me ajudou bastante, tá? Então aqui, não sei se vocês vão conseguir ver aí, você vai colocando tudo que você come durante o dia e ele vai calculando quanto de açúcar você ingeriu, quanto de carboidrato, quanto de gordura. Então eu achei esse aplicativo muito legal. Você também coloca a quantidade de água que você toma, tá? Os exercícios que você faz. Então primeiro você coloca um objetivo, é como se fosse um personal trainer que tá ali monitorando tudo que você faz durante o dia e vai dizer no final do dia o resultado, se você foi bem ou foi mal. Então isso foi uma coisa que me ajudou bastante. Número 6, uma coisa bem importante, gente, a gente tem que aprender a escutar o nosso corpo, a entender o que o nosso corpo está pedindo, tá? O que acontece? Já aconteceu comigo, por isso que eu tô falando isso pra vocês. Você tem que prestar atenção se o teu corpo não tá te pedindo para tomar água, tá? Às vezes você tá com sede e tá achando que quer comer ou quer comer um doce. Então, a água é bem importante, tá? Então, você tem que tomar 2 litros no mínimo de água por dia. Já mostrei pra vocês aqui, eu tenho garrafa de água em todo que é lugar, no carro, em casa, em cima da mesa, na academia. Eu carrego garrafa de água em todo lugar que eu vou, porque eu procuro tomar 3 garrafas de 700, então dá 3 vezes 7, 21, dá mais de 2 litros por dia, fora os chás que eu tomo mais ou menos 2 chás por dia, tá? Então, isso tudo me ajuda bastante. E a água, você tomando bastante água, ajuda também a diminuir a vontade de tomar doce, tá? Então, presta atenção, da próxima vez que você tiver com aquela vontade enorme, se é preciso comer um doce, toma uns 2 copos d'água e vê se não passa. Tá? 7ª dica, gente, não vai no mercado com fome. Isso daí todo mundo já sabe. Mas também não traga nada que não seja bom para sua dieta, porque uma vez que você não tenha nada em casa, você não tem o que fazer. Às vezes você não vai sair de casa no meio da noite para comprar
algum doce, alguma coisa, tá? Então a única coisa que eu me permito ter em casa é esse chocolate aqui, que é o cacau 70%, às vezes 72%. O mínimo que eu como é 70%, tá? Porque ele tem uma adição de açúcar baixa e ele é 70% cacau, que é muito bom pra gente. Em vários aspectos, para várias coisas, ele é bom. E o que eu faço? Olha, isso aqui, pra vocês terem uma ideia, faz umas 2 semanas tá na minha casa. Eu comi um quadradinho só, porque de vez em quando que eu tenho vontade de comer. Talvez eu tenha sorte de não ser tão chocolatra ou gostar tanto de doce, mas de vez em quando eu tenho vontade de comer um doce, aí eu vou ou como esse chocolate, um quadradinho, ou como as frutinhas secas. Então essa é uma dica para você não ter guloseimas em casa. Eu não compro biscoitos, eu não compro bolos, eu não compro coisas que vão me atrapalhar, porque vai estar um momento muito emocional, o emocional da gente atrapalha muito, sabe? A gente às vezes está chateada porque brigou com o marido, porque discutiu com uma amiga, enfim, você pode estar chateada ou estressada por vários motivos, a gente vai querer ter uma satisfação, né? O açúcar, ele libera serotonina e libera dopamina, que ativa os estímulos sensoriais, tá? Então, isso faz com que você se sinta melhor. Por isso que a gente muitas vezes procura comer doce ou comer alguma outra coisa para poder se sentir melhor. Porque isso libera essas substâncias que fazem a gente se sentir melhor. Mas depois vem a culpa, vem o peso. Então a gente não quer isso. Então é melhor não ter em casa para não correr esse risco de cair na tentação, né? 8ª dica, gente. Se você tá num restaurante, se pintou aquela vontade enorme de comer alguma coisa, ou se você tá numa festa, se tem aquele bolo que parece maravilhoso, que você não vai conseguir resistir, ok, você não precisa se torturar também, tá? Isso já aconteceu comigo também. As quantidades que aí importam nesse momento, tá, gente? Você precisa comer aquele pedacinho, precisa comer aquele brigadeiro, come um brigadeiro. Não come 3, 4, né? Por favor. Você precisa comer um pedacinho de bolo? Come um pedacinho. Você tá com alguém tendo uma refeição, quer um docinho? Divide com outra pessoa, pede uma sobremesa e divide em 2, tá? Isso é uma coisa bem legal, né, social, e é uma coisa que vai fazer bem tanto pra você quanto pra outra pessoa, porque sobremesa não faz bem pra ninguém. Pode ser quem for, você pode ser magrinho, porque a combinação de farinha branca e açúcar, gente, é um veneno terrível e não é bom pro nosso organismo, não é bom pro nosso coração, não é bom pra nada, tá? A gente vai ficar com a pele toda esquisita. Dica número 9, tá? Ter uma alimentação saudável, tá? Isso é meio óbvio, mas eu achei muito válido falar aqui que uma vez que você tá comendo bem, você come bastante frutas, verduras, você tá dando todos os nutrientes que o seu corpo precisa, isso já vai fazer uma diferença na tua vida, tá? E vai ajudar também a controlar a vontade de comer doce. Dica super quente aqui, procura ingerir o máximo de proteína possível, tá? Muita gente fala, eu gosto muito de doce, mas porque a pessoa não ingere muita proteína. O que é a proteína, gente? Proteína vem da carne, qualquer tipo de carne animal, né? Se você não gosta de vegetariano, você pode, tem vários vegetais que têm alta concentração de proteína também. Leite, iogurte, ovos, várias coisas que você pode encontrar alta concentração de proteínas. Eu de vez em quando uso o whey, tá? Que é esse suplemento à base de soja, tá? Que ajuda também a me fornecer mais proteína. Quando eu acho que eu não ingeri tanto de proteína. O legal é que esse aplicativo, gente, ele calcula ali qual que é a necessidade de proteína que você vai precisar ter, dá pra você se basear quanto você vai comer por dia, tá bom? Então, eu acho bem legal esse aplicativo. Então é isso, quanto mais proteínas, a proteína, ela ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, tá? Então, você ingere bastante proteína, sua vontade de comer doce automaticamente vai diminuir. E 10ª dica é, lógico, praticar exercícios físicos. Gente, qualquer pessoa, qualquer idade precisa estar sempre se movimentando. O nosso corpo precisa estar em movimentação. Quando a gente faz exercícios físicos ao ponto de ter um bom aceleramento, de suar, sabe, de você realmente sentir que você está gastando aquela energia, vai produzir também a tal da serotonina, da dopamina, e isso também vai ajudar você
a diminuir a vontade de comer doce, tá? Então, essas foram as dicas. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que se vocês seguirem pelo menos metade dessas dicas que eu dei aqui hoje, gente, vocês com certeza vão conseguir diminuir pelo menos a ingestão de açúcar, tá? E assim controlar o peso e ter a pele mais bonita e permanecer mais jovem por mais tempo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês compartilhem, dê seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Super beijo, fique com Deus. Tchau!